Olá e bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça que é muito brasileiro. Sabe quando você entra, sei lá, num tribunal, que é um prédio do governo, e tem um crucifixo na parede? Uhum, Ou quando a gente ouve um político citando a Bíblia para defender uma lei? E ao mesmo tempo todo mundo fala que o Brasil é um estado laico. exato. Como é que essas duas coisas convivem? Para tentar entender essa bagunça, a gente está com um artigo do site teológico.club. O nome é Laicidade, Estado Neutro e Liberdade de Crença. Certo. Nossa missão aqui é usar esse material para entender o que a lei realmente diz, de onde veio essa ideia de separar Estado e religião e, principalmente, esclarecer uma confusão que parece estar no centro de tudo: a diferença entre laicidade e laicismo. E essa é uma discussão fundamental, sabe? Porque ela toca diretamente na liberdade de cada um. É sobre poder acreditar no que quiser ou não acreditar em nada e ter esse direito garantido. Totalmente. E a origem da palavra já dá uma pista boa. Laicidade vem lá do grego laicos, que significa do povo. O leigo, né? Em oposição ao clero. A raiz da ideia já é essa: existe uma esfera que é de todo o povo e outra que é, digamos, dos especialistas em religião. São coisas distintas. Certo, então vamos começar por essa aparente contradição aqui no Brasil. O artigo que a gente está usando é bem claro ao dizer que a laicidade não é uma opinião, é lei. Está na nossa Constituição de 1988. Exato, e a lei é bem direta ao ponto. O artigo 19 da Constituição é a espinha dorsal disso tudo. Ele diz com todas as letras que a União, os estados, os municípios, todos eles são proibidos de criar religiões oficiais, de financiar igrejas, Certo. de atrapalhar o funcionamento dos cultos ou de ter qualquer tipo de aliança com representantes religiosos. A ideia é de uma neutralidade total. O Estado não pode ter uma religião preferida. E tem também o famoso artigo 5º, que garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Ou seja, na teoria, o sistema parece perfeito. O Estado fica na dele, neutro, e todo mundo tem liberdade para praticar sua fé ou não ter fé nenhuma. Mas se a lei é tão clara, por que a prática é tão confusa? Aí é que o artigo que nos guia fica interessante. Ele aponta que essa clareza da lei vive sob uma tensão constante na vida real. É uma espécie de cabo de guerra, sabe? Uhum. De um lado, a fonte menciona casos de líderes religiosos, como pastores e padres, que são processados judicialmente por conta do conteúdo das suas pregações, por dizerem o que eles entendem como a verdade da sua fé. Eles sentem que a liberdade de expressão religiosa dele está sendo cerceada. Entendi. E qual é a outra ponta desse cabo de guerra? A outra ponta, segundo o artigo, são os próprios grupos religiosos, e aqui ele menciona tanto cristãos quanto não cristãos que se organizam para influenciar a política. As famosas bancadas, né? Exatamente. Eles formam bancadas, fazem lobby no Congresso, tentam aprovar leis que beneficiem seu grupo ou que imponham sua visão de moralidade para toda a sociedade. Quer dizer, eles buscam ativamente uma aliança com o Estado. Que é exatamente o que a Constituição proíbe. Precisamente. Então, o que vemos é um paradoxo. A lei existe para proteger a religião da interferência do Estado, mas na prática, muitos grupos religiosos tentam interferir no Estado. O que me surpreendeu nesse artigo foi a tese de que a ideia de um Estado neutro, que hoje, em teoria, protege ateus, muçulmanos, judeus, todo mundo, pode ter suas raízes num movimento profundamente religioso. Parece um paradoxo, não é? É, parece mesmo. Como uma briga sobre qual era a verdadeira fé cristã acabou abrindo caminho para um sistema que, idealmente, não tem fé nenhuma. É uma das grandes ironias da história e o artigo explora isso muito bem. Para entender, a gente precisa voltar para o cenário antes da Reforma Protestante, lá no século XVI. Certo. Não existia a separação. A Igreja Católica e os reinos europeus eram uma coisa só. O Papa coroava reis, a Igreja cobrava impostos, tinha exércitos e a doutrina católica era a lei civil. Se você discordasse da Igreja, você não estava só cometendo um pecado, estava cometendo um crime contra o Estado. Era uma fusão total de poder.
E aí chegam os reformadores, como Martinho Lutero, e começam a quebrar essa estrutura. Como é que eles fizeram isso? O artigo destaca que o Lutero foi um dos primeiros a articular uma separação pelo menos teórica. Ele criou o que chamou de doutrina dos dois reinos. Dois reinos? Isso. A ideia era simples. Existem dois governos no mundo, ambos criados por Deus, mas com funções diferentes. O reino secular, ou o governo civil, cuida da ordem, da justiça, das leis. Da espada. Ele governa os corpos. Ok. Já o reino espiritual, a igreja cuida da alma, da pregação do evangelho, da salvação. Um não deveria meter um nariz no trabalho do outro. O que é fascinante nisso é que Lutero não estava pensando em proteger os não-cristãos, ou criar uma sociedade pluralista. Não de forma alguma. Ele estava tentando proteger a sua igreja da corrupção do poder político. A consequência, séculos depois, foi um sistema que protege a todos. É uma daquelas consequências não intencionais da história. Exatamente. E não foi só ele. A fonte também cita outros reformadores. João Calvino, em Genebra, apesar de ter criado um governo fortemente influenciado por sua teologia, defendia que as autoridades civis eram autônomas. A igreja podia aconselhar, mas não mandar. Entendi. Na Suíça, com Zwinglio, na Escócia, com John Knox, o movimento foi o mesmo. Limitar o poder da instituição religiosa sobre o poder político. Eles estavam, talvez sem saber, plantando as sementes da laicidade. E como o artigo diz que o protestantismo enxerga a laicidade hoje, é vista como uma aliada ou uma ameaça? Pelo que o artigo descreve, a visão teológica protestante hoje vê a laicidade como uma proteção. Até como uma bênção, é a garantia de que a igreja pode ser a igreja sem precisar se curvar aos interesses de um governo ou de um partido político. Certo. A separação garante a autenticidade da fé, que deve ser praticada por convicção, não por coerção do Estado. Mas essa é a visão idealizada, certo? Porque na prática, como o próprio artigo aponta, a gente vê grupos com essa mesma raiz histórica, hoje fazendo lobby intenso no Congresso. Como eles conciliam essa defesa teórica da separação com a busca na prática por influência política? Eu acredito que muito dessa confusão e dessa tensão toda no Brasil venha de um desconhecimento básico. As pessoas usam duas palavras como se fossem a mesma coisa, mas que, segundo a fonte, representam projetos de sociedade completamente opostos: laicidade e laicismo. Certo. Então, vamos botar os pingos nos is. De acordo com o nosso material, o que é, afinal, a laicidade? Laicidade é um princípio jurídico, é um modelo adotado pela Constituição brasileira. A ideia central é a neutralidade do Estado. Neutralidade. O Estado não pode nem promover, nem perseguir nenhuma religião. Ele age como um árbitro imparcial para garantir que todos, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, judeus, muçulmanos, ateus, agnósticos, que todos tenham a mesma liberdade de existir e se expressar. A religião é vista como um assunto privado, mas com direito à manifestação pública, desde que respeitando a lei. Ok, neutralidade para garantir a liberdade de todos. Parece bem razoável. Agora, vamos para o outro termo, que causa tanta confusão. O que seria o laicismo? O laicismo, segundo o artigo, não é um princípio jurídico, mas uma corrente de pensamento, uma ideologia. Ah, ok. O objetivo aqui não é neutralidade, é exclusão. A ideia do laicismo é que a religião é um fator de atraso, de conflito, e que, para o bem da sociedade, sua influência deve ser ativamente removida da esfera pública. A religião deve ficar restrita à casa da pessoa e ao templo. Não pode aparecer em escolas, em prédios públicos, nem influenciar o debate político. Nossa, isso parece bem mais radical. Onde a gente vê o laicismo em ação hoje? Imagino que seja um modelo bem diferente do nosso. O artigo dá o exemplo clássico, a França. Lá, por exemplo, existe a lei que proíbe o uso de símbolos religiosos ostensivos em escolas públicas. Certo, eu já ouvi falar disso. Isso vale para o véu islâmico, para um crucifixo grande, para o quipá judaico. A lógica não é de neutralidade, mas de criar um espaço público limpo de religião
Enquanto a laicidade brasileira diz todas as fés são bem-vindas no debate público, o laicismo francês diz deixem suas fés na porta antes de entrar. Nossa, isso muda tudo. Então, a briga que a gente vê no Brasil, com um grupo querendo tirar o crucifixo do tribunal e outro querendo colocar a Bíblia em todas as bibliotecas, talvez seja, no fundo, uma briga entre a visão da laicidade, que já está na nossa lei, e a importação dessa ideia de laicismo, que é outra coisa completamente diferente. Precisamente. A fonte sugere que boa parte do debate público fica confuso porque as pessoas defendem ou atacam o Estado laico, sem concordar sobre o que isso significa. Um lado teme que a religião domine o Estado e o outro teme que o Estado queira eliminar a religião. E os dois medos se alimentam. Exato. E ambos os medos se alimentam dessa confusão entre neutralidade e exclusão. Certo, acho que a gente conseguiu desemaranhar bastante coisa. Vamos só recapitular os pontos principais. Primeiro, laicidade, como está na nossa Constituição, significa neutralidade do Estado para garantir a liberdade de crença e descrença de todo mundo. Isso. Segundo, essa neutralidade enfrenta um cabo de guerra constante no Brasil, entre a lei e a prática de grupos que buscam influência política. Certo. Terceiro, vimos a ironia histórica de que a ideia de separar poder político e religioso ganhou força com o movimento, a Reforma Protestante, que era essencialmente religioso. E por último, e talvez o mais importante para entender os debates de hoje, laicidade é neutralidade, o modelo brasileiro. Laicismo é exclusão, o modelo francês. Não são sinônimos, são projetos diferentes. Exato. E agora, para a gente terminar, sempre fica aquela provocação final, né? Algo que o material deixa no ar para a gente continuar pensando. E o artigo nos dá a deixa perfeita, num detalhe quase escondido na lei. Lembra do artigo 19 da Constituição que proíbe alianças entre Estado e religiões? Lembro, sim. Ele termina com uma pequena ressalva. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Colaboração de interesse público. Essa frase parece um universo de possibilidades. É bem vaga. E aí é que mora o perigo e a oportunidade. O artigo não se aprofunda nisso, mas nos deixa com a pulga atrás da orelha. Pense numa organização religiosa que administra um hospital filantrópico de excelência, ou uma rede de creches numa comunidade carente. Certo. É de interesse público que o Estado colabore com recursos? A maioria diria que sim. Provavelmente. Agora, e se essa colaboração vier com a condição de que símbolos de apenas uma fé sejam exibidos ou que certos procedimentos médicos não sejam realizados por objeção de consciência daquela religião? Aí a colaboração começa a ferir a neutralidade. Onde exatamente a gente traça essa linha? Essa pequena frase na lei é talvez o campo de batalha onde o verdadeiro significado da laicidade no Brasil está sendo disputado hoje.